Boa noite, irmãos. Hoje vamos estudar o Salmo 104, tirar algumas lições e aprender aquilo que Deus tem a nos falar desde a sua criação através desse salmo. Nesse salmo aqui, que é um salmo atribuído potencialmente a Davi, é feito um louvor incrível a Deus, mostrando como Ele é o Senhor de toda a criação. Esse salmo magnifica a grandeza de Deus. Nele nós vemos uma reflexão sobre a sua criação, desde o que aconteceu lá no Gênesis, e como Deus ele continua agindo na criação através da sua providência. Esse salmo ele serve para nos encorajar a adorá-lo de todo o coração e reconhecer o seu cuidado contínuo pelo mundo. A Bíblia fala que Jesus, por meio dele, para ele todas as coisas foram criadas e por ele são sustentadas. Então, nesse salmo, nós temos aqui umas lições maravilhosas para aprender. Primeiramente, reconhecendo a mão de Deus na natureza, o modo como Deus ele age na natureza, não apenas no início, não apenas lá na criação, no Gênesis, mas por toda a criação e até o final. Nele nós devemos ver a importância de reservar um tempo para apreciar a criação como reflexo de sua glória. Muitas vezes a gente vive uma vida tão corrida, uma vida tão cheia de atividades, cheia de problemas, cheia de corre-corre para cá e para lá. Mas nesse salmo aqui nós temos uma oportunidade de refletir sobre como a criação reflete o poder de Deus. Também esse salmo vai nos trazer um meio de confiar na provisão de Deus, um meio de saber que Ele cuida de nós, assim como Jesus falou lá em Mateus 6, para nós olharmos para a criação, olharmos para os passarinhos, olharmos para as flores do campo, olharmos para a vegetação, para toda a fauna e a flora que existe no mundo. Deus criou e Ele sustenta, e da mesma forma que nós também somos criação dEle, que nós também somos obra das mãos dEle, Ele também vai nos sustentar. Então, isso vai nos levar a ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida essa que nós vemos aqui, até a própria natureza, a natureza em si, ela age, ela foi criada e ela funciona de uma maneira a glorificar a Deus. Então, louvor deve ser uma resposta diária à grandeza de Deus. E também deve nos levar a ser bons mordomos dessa criação. Como zeladores de Deus, nós devemos respeitar e proteger a sua criação. Então, irmãos, vamos abrir lá para o Salmo 104. Vamos ler o capítulo e em seguida vamos refletir sobre algumas passagens desse salmo. Ele é um salmo um pouco extenso, são 35 versículos, então nós vamos pegar alguns destaques aqui, pois se fosse analisar cada um detalhadamente, ia ser bem mais tempo. Mas vamos lá. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Eterno. Senhor meu Deus, Tu és deveras grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz, como num manto, Ele estende os céus como uma tenda. Eu estou lendo aqui, irmãos, é na versão King James, mas quem está aí em outra versão é interessante a gente ler e comparar como as versões trazem essa leitura. Até a gente ver as palavras, como cada palavra traduziu, vocês veem que vai ter o significado, cada um tem o seu significado muito rico. Então, 2. Vestido de esplendorosa luz, como um manto, Ele estende os céus como uma tenda, e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesse sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos. As águas cobriam as montanhas.
Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir, puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. É Ele quem faz jorrar as fontes nos vales, elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põe-se a cantar. É Ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas e a terra se sacia do fruto de suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que Ele plantou, nos quais os pássaros fazem o seu ninho, em cujos sinos a cegonha tem pousada. As altas montanhas pertencem às cabras montesas. Os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi Ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, na qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando-se de Deus o seu alimento. Mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão deitar nos covis. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeição, com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Eis o mar vasto e profundo, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. Por eles singram os navios e também o Leviatã, que criaste para com eles se divertir. Todos esperam em ti, que lhes dês alimento no devido tempo. Tu os lhes dás e eles o recolhem, abres a mão e eles se fartam de bens. Escondes a tua face e eles se perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam ao seu pó. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor. Entoarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize a minha alma ao Senhor, louvado seja o Eterno. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradeço pela leitura da tua palavra, que ao meditarmos neste salmo, possamos dedicar a nossa vida a te adorar, a te reconhecer em cada aspecto, Senhor, da criação das nossas vidas, em tudo que vemos e temos acesso, Senhor, que nós sempre possamos te dar honra e glória, Senhor, por tudo de bom que temos, pois tudo vem de ti. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado para conosco e por toda a tua criação. Abençoa esse tempo agora, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos começando aqui, como nós já vimos. Salmo 104 é um belo hino de louvor que celebra a soberania de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Analisando melhor alguns versículos mais à frente, nós vamos comparar como isso daqui é totalmente diferente daquilo que gerações passadas criam, que eram os deuses que tinham criado, o Deus da natureza, especialmente Baal. O povo de Israel durante muito tempo fez isso, e que hoje, com uma roupagem diferente, com um palavreado diferente, mas na raiz, na essência é a mesma coisa, a humanidade não reconhece nada do que está sendo dito aqui nesse versículo, não reconhece a Deus como Criador, não reconhece a Ele como sustentador, e vive
total desespero por causa de não viver nada do que está escrito nesse salmo. Então, que nós, ao estudarmos esse texto, mesmo que não de boca, não de assim, plena consciência, pensando racionalmente, mas na prática, que a gente não viva como os descrentes vivem, ignorando esse salmo, vivendo de uma maneira totalmente diferente, vivendo como se nada do que tivesse escrito aqui fosse verdade, que é o que os ditos, né, da ciência, os ditos intelectuais, os que se acham que têm muito conhecimento e sabedoria, eles vão atribuir a qualquer outra coisa, menos o que está escrito nesse Salmo 104. Então, o salmista começa louvando a majestade de Deus, lá no versículo 1 a 4. É uma visão, ele já começa mostrando a grandeza de Deus, faz uma descrição magnífica. E na versão que eu tenho aqui, ele chama a Deus, dizendo que ele é deveras grandioso. Outra versão diz que ele é magnificente. Aqui está dizendo, está vestido de majestade e magnificência. Isso daqui é interessante, esse termo magnificência, se eu não me engano, é o termo até que eles usam para um reitor da universidade, né? Magnífico, né? Acho que é um dos termos usados. Então, vê como os seres humanos, eles atribuem a si mesmos esses títulos apenas porque tem um cargo, uma posição. Muitas vezes essa posição é atingida, é alcançada por meios questionáveis, escuros, errados, derrubando pessoas, agindo de uma maneira totalmente antibíblica, mas aí está lá, tem um cargo, e aí ele é um magnífico reitor, ele é alguém que tem um título, né? Que dá essa glória. E aqui o salmista dá esse título para Deus. Diz que ele é que é vestido de majestade e magnificência. Majestade é como se refere-se aos reis. E também é um outro título que um ser humano, a ele não cabe. Eu diria que um ser humano não deveria se usar títulos que se prestam apenas a descrever características de Deus. A questão aqui é porque, com base no que tem na Bíblia, né, até a gente vê na história, as pessoas disseram, não, eu sou um rei porque eu fui escolhido por Deus, então eu sou magnífico, eu sou majestoso, eu sou digno, né, de todo louvor, honra e glória. E aí as pessoas passam a adorar homens em vez de adorar a Deus. Então, o salmista começa louvando a majestade de Deus, depois ele descreve a sua obra criativa, e aí vai dar várias características, algumas bem pontuais. Não vai dar para a gente analisar tudo, mas vamos pincelar e destacar alguns pontos aqui. Também ele fala da provisão para as coisas vivas, e aí é o aspecto da sustentação que Deus faz, ou seja, ele não é apenas um Deus que criou e deixou a coisa funcionando e abandonou, que essa é uma visão que muitos têm. Eles até reconhecem que Deus criou a humanidade, mas que ao verificar o mal no mundo, eles dizem, então, Deus até pode ser poderoso, mas não é bom, porque a gente vê o mal no mundo. Deus não pode ser um Deus bom, deixando que aconteça tanta desgraça, morte, doença, tragédias, coisas catastróficas. Então Deus não, se ele existe, ele pode até ser poderoso, mas não é bom. É como o mundo vê, como o mundo enxerga, e desconsidera completamente o aspecto do pecado, o aspecto da queda. A gente vive numa terra que hoje está debaixo de maldição, que Deus coloca na sua palavra como o homem deve viver nessa condição. Então o salmista descreve a provisão para as coisas vivas e conclui com o chamado para adorar e se alegrar no Senhor. Então, algumas ilustrações aqui. O nascer diário do sol. A gente tem o sol como uma fonte de luz, de saúde, né? Lembra da vitamina D? É bom para os nossos ossos. É algo que, em regiões em que o sol não atinge de uma maneira satisfatória os seres humanos, principalmente nos polos, em regiões mais frias, as pessoas têm várias doenças, têm até problemas nos ossos, têm dificuldade, né, por falta da vitamina D, ter a adesão do
calça aos ossos, e aí vem a osteoporose e várias questões. Então só o fato dele existir, estar brilhando todos os dias, já é algo para nós glorificarmos a Deus. Não é para nós fazermos o que alguns povos fizeram, que a gente vai ver mais detalhadamente, que era adorar o sol, ou também adorar a lua. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, assim como o sol nasce fielmente todos os dias, a provisão de Deus é constante. Deus também é como um rio que flui, como um rio que nutre a terra, Deus sustenta o seu povo. Também como em várias passagens da Bíblia, como Davi fez maravilhosamente no Salmo 23, ele é como um pastor e seu rebanho, um pastor que cuida das ovelhas e provê tudo para todos os seres vivos. Então, dando uma olhada dos versículos 1 a 4 sobre a celebração ao Criador. No versículo 1, ele começa dizendo, assim como a gente viu no Salmo 103 semana passada: bendize a minha alma ao Senhor. Foi repetida 3 vezes no Salmo anterior. Lembra que aquilo ali é justamente algo para nós, para a correria do dia a dia, na vida atribulada que se tem debaixo do sol, como diria Salomão. Nós não foquemos nas dificuldades, nas tribulações, nas ocupações. A gente tem que arrumar um tempinho, achar em algum lugar aí um tempo para lembrar de Deus e adorar Ele. É um chamado para adorar a Deus em espírito e em verdade, e para fazê-lo do mais íntimo do ser, um louvor genuíno. Então ele diz: tu és muito grande. O salmista adorava a Javé ou Jeová, como essas diferenças de tradução, como seu Deus, como o grande que está vestido de honra e majestade. Os deuses ídolos das nações eram frequentemente descritos como grosseiros e vergonhosos em sua conduta. Isso a gente já viu em filmes, em desenhos animados, e dá para ver na história. A mitologia grega, a mitologia romana, ela é cheia de deuses. É o chamado panteão greco-romano, que é um conjunto de deuses, porque eles atribuíam cada aspecto da natureza, que é uma coisa maravilhosa, que é uma bênção, que é algo fantástico, que é algo incrível que Deus fez. Eles pegaram, em vez de atribuir aquilo a Deus, Deus único Criador, eles pegam e vão criando uma entidade para cada um, dá um nome e chama de Deus. Esses deuses, eles eram extremamente corruptos, eles tinham todos os pecados dos seres humanos, eles não eram em nada melhor que seres humanos no sentido moral. Eles tinham poder, tinham, digamos assim, glória, né? Assim, aquela coisa brilhante, eles eram imortais, como se dizia. Isso tudo na visão deles, tá? Totalmente falso, totalmente mentira, mas era um engano de Satanás para eles. Mas eram deuses totalmente corrompidos, como diz aqui, grosseiros, vergonhosos. Eles faziam várias práticas, como atacar os seres humanos, matar por prazer, fazia tempestades e coisas lá, e questões sexuais também, de ataque que faziam. Tem até a história do Hércules, né? Ele justamente é um envolvimento entre Zeus e uma mortal. Então Hércules é lá meio Deus, meio homem, mas é totalmente antibíblico, justamente fora do que Deus tinha revelado. Era uma interpretação totalmente errônea e desconsiderando a Deus. Então a conduta deles é totalmente vergonhosa. Mas Jeová, o Javé, o Deus da aliança de Israel, é conhecido por sua honra, majestade, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça. São características que aqueles deuses que os homens criaram não tinham. Aqueles deuses eram totalmente errados, cheios de pecado. Então, como é que pode Deus ser cheio de pecado? Os deuses que os homens criam são. Então, a estrutura do Salmo é modelada de forma bastante próxima de Gênesis 1. Nós vemos nesse Salmo vários elementos que lembram a capítulo 1 de Gênesis, e vai tornando os estágios da criação como ponto de partida para o louvor. Deus é Espírito, no versículo 1 e 2, e as descrições de sua pessoa variam em toda a Bíblia. Uma forte descrição de Deus é que Ele é luz, conforme 1 João 1 e 5. E aqui no Salmo 104,
A luz é descrita como uma veste que adorna a sua glória, ou seja, Deus está mostrado como vestido de luz, vestido de glória. E isso daí fala justamente da pureza, do poder, da majestade, ou seja, para ver como é aqui onde realmente cabe esses termos. É para Deus que cabe esses termos. Um ser humano, só porque bota uma roupa diferente, bota uma coroa na cabeça, que é o quê? Um metal, ali é só um pedaço de ferro, não, é ouro, mas tudo bem, mas mesmo assim, é só um metal. Porque você bota um metal na sua cabeça, você fica minimamente parecido com Deus? Não. Então, daí onde se tem que majestade, magnífico, não são termos que cabem para um ser humano, sim somente para Deus. Então, o primeiro ato de Deus em Gênesis foi dar ordem para que fosse feita a luz. De forma resumida, podemos entender essa ideia de luz como uma veste, como uma roupa. E aí isso vai nos lembrar também de Jesus na transfiguração, lá em Mateus 17. Lá diz que o rosto de Jesus brilhou como o sol e que as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ali Jesus estava num momento que, lembra, quando Jesus nasceu e veio aqui à terra, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder, da sua característica externa, assim como Deus. Ele tornou um ser humano normal de carne e osso. Mas lá no Monte da Transfiguração ele brilhou e ali teve a glória de Deus manifestada. No 13:4 ele vai dar alguns exemplos aqui sobre os vigamentos das camas. Aqui fala de Deus construindo a sua casa, a sua tenda nos céus, que Ele deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Essas expressões aqui também vão ser usadas pelos pagãos para descrever alguns deuses, como acho que é Hermes, se não me engano, esse que eles falam que faz das nuvens sua carruagem, cavalga nas asas do vento. Acho que ele tinha uma dessas características, né? Até ele é usado como assim, questão de entrega, de entregar mensagens, agilidade. Mas isso passa longe, essa descrição, para ser aplicada aos deuses falsos que eles têm. Então, com essas palavras poéticas, o salmista alude à morada celestial de Deus, lugar muito além da compreensão humana. Faz das nuvens o seu carro. Então, os idólatras falavam coisas parecidas sobre Baal. Muitas dessas características eles atribuíam ao deus falso Baal. Por exemplo, Baal era uma divindade cananeia associada especialmente à tempestade, trovão, chuva. Tanto que nas próprias estátuas de Baal ele era retratado geralmente com um raio assim na mão, segurando. Então ali os cananeus, eles quando viam a tempestade, quando viam a chuva, quando viam as coisas, eles diziam, ele é Baal, então eu vou adorar Baal, vou pedir a ele que mande chuva, porque isso vai regar a plantação e a gente vai ter comida. Ou seja, todo um ciclo que em vez de ser de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, eles atribuíam a um demônio, como a Bíblia diz, né? Que ali, esses deuses falsos que eles atribuem e faziam essas imagens, Deuteronômio vai dizer que por trás de cada imagem de escultura de cada ídolo ali tem um demônio, eles estavam adorando a demônios. Então, eles também atribuíam ao Baal a luz, o domínio sobre os céus, o ciclo da vida e da morte. E também, alguma dessas características que está aqui em Salmo 104, eles atribuíam a Baal, no sentido de, ele era cultuado como cavaleiro das nuvens, com imagens em que ele empunhava relâmpagos. Aí hoje a gente tem isso o quê? Na representação lá dos gregos, era Zeus, depois dos países nórdicos é Thor, e aí hoje em dia pega e faz dele um super-herói, enche de filme, e as crianças bem novinhos já ficam vendo, olha o Thor, aí seu martelo lá, ele fazendo os raios e trovões. Então, vê como o paganismo, a adoração a deuses falsos, ele hoje está permeado na nossa cultura. As pessoas, elas veem isso, às vezes não percebem, pensam que não, isso aqui é só um filme, é só uma historinha. Mas não, elas estão sendo doutrinadas sobre deuses falsos, sobre origens falsas de
características da natureza, mas alguém vai dizer, não, mas isso aí é só um filme, isso aí ninguém está dizendo que isso é um Deus, não. Mas é uma armadilha de Satanás, porque com o tempo a pessoa, porque para Satanás não importa o que você está crendo, se é falso, se é mentira, o que importa não é o que Deus diz na sua palavra, não importa o que você está pensando. Então só da pessoa encher a cabeça de informações que não tem nada a ver, mesmo que estou vendo aqui um filme sobre Thor, sobre Deus falso, a gente tem que ter muita sabedoria para saber o que é que a gente consome, para saber se eu não estou enchendo a minha cabeça de besteira. Até porque, por causa do nosso tempo ele é limitado. A gente só tem 24 horas, a gente só tem uma vida aqui para viver. Então o tempo que eu vou passar aqui, o que é que eu vou priorizar? Eu vou passar muito tempo enchendo a minha cabeça de coisa falsa, de coisa mentira, mesmo que alguém diga, não, mas é inocente. Então, até essa questão dos filhos a gente tem que ter cuidado. Aí, refletindo sobre isso, vê a mente essa questão do Thor, né? É um dos super-heróis. As crianças gostam muito disso. Aí, por exemplo, eu tenho 3 filhos, e eles, os amiguinhos, os colegas, tudo tem essa questão de super-herói. Aí tem que você sempre conversar com eles, explicar, isso aí é invenção do homem. Isso daí, todos esses atributos, nada disso daí se reflete, não tem nada a ver com o que Deus é. Até, para você ver como é interessante, até essa questão de super-heróis, hoje em dia já se tem desenho animado comparando com Jesus. Aí fizeram um desenho animado lá que tem Jesus, aí tem um super-homem, tem um Batman, tem o Homem-Aranha, tem o Thor, tem todo mundo, aí dizendo que Jesus é mais poderoso que eles. Jesus não é simplesmente mais poderoso que eles, é só uma história falsa, mentirosa, né? Jesus é muito mais do que simplesmente mais poderoso que eles. Então, nós vemos aqui nessa descrição que é atribuída a Deus várias coisas que antes eles faziam para esses deuses falsos, e isso é totalmente diferente. Então, outra questão importante a nós vermos é que o culto a Deus, ele é totalmente diferente do culto que era prestado a esses deuses falsos. Eles eram homenageados com sacrifícios, geralmente, muitas vezes eram sacrifícios humanos, de bebês, de crianças, que Deus depois vai dizer para o povo de Israel, quando não se misturar com o povo cananeu, não faça passar o seu filho pelo fogo, porque isso aí é um dos motivos que eu estou expulsando essas nações da terra de Canaã. E aí o povo de Israel vai e faz exatamente isso. Rituais de fertilidade, incluindo prostituição cultural. Ele era invocado como sustentador da vida, aquele que brilha nas alturas. Tudo isso era coisa que é atribuída a Baal, totalmente diferente do que nós temos aqui. Baal, ele era, então, como nós vimos, aqui em Salmo 104 é atribuído a Deus, ele é vestido de luz. Então Baal era visto como relâmpago e brilho nos céus. Já Deus, no Salmo 104, ele é vestido de luz, ele é fonte da luz. Sobre a questão da chuva, aqui no Salmo 104, Deus é visto como aquele que rega os montes com a sua obra. Já os povos pagãos, e era isso que o povo de Israel acabava se misturando, era visto como o Senhor das chuvas. Então toda essa questão de fertilidade, de bênção, de tudo, várias coisas que aqui o Salmo fala, Deus criou a natureza, Deus criou a vegetação para o homem, para fazer o seu pão. Esse pão precisa vir do trigo que é plantado, que é regado pela chuva. Então por isso que tinha toda essa cadeia para chegar na comida. Lá no início eu tenho que ter chuva, e aí eu vou adorar um Deus para que Ele me mande chuva. Então tudo isso são características que nós temos que ver a origem real de todas essas coisas. Hoje talvez as pessoas não vão falar que é Baal, elas não vão usar o nome Baal. Isso daí não vai estar na boca das pessoas, mas elas vão agir exatamente da mesma forma. Elas vão atribuir o que a Bíblia chama de Baal, vão atribuir ao dinheiro que depende do meu esforço, do meu trabalho, do meu estudo, das minhas conexões, das minhas amizades, de quem eu conheço, da minha habilidade em ganhar dinheiro. E aí o dinheiro vira o Baal de hoje, o Baal moderno, que é por ele que eu mato, morro, faço o que for para eu ter o que eu quero. Na época antiga, nos tempos bíblicos, pela fertilidade, pela chuva, pelas coisas que eu queria ter,
E para que eu atingisse isso e para agradar a Baal, eu fazia o que ele mandasse, o que os demônios mandassem. Hoje as pessoas fazem do mesmo jeito, tratando de uma maneira mais prática o dinheiro. Para que eu consiga o dinheiro, não importa o que eu tenho que fazer, não importa quem eu tenho que prejudicar ou até matar, desde que eu consiga o dinheiro, porque por ele eu vou ter felicidade, por ele eu vou ter meu sustento, eu vou ter tudo que eu preciso para viver, para ser feliz. Tendo dinheiro, está tudo bem. É como a sociedade de hoje vive. Era exatamente como a sociedade aqui nos tempos bíblicos fazia tudo isso, sendo fugindo de Deus e atribuindo a Ele a glória devida. Eu queria destacar também algumas passagens em que, como nós vimos aqui sobre a luz, nós vimos falar sobre Jesus lá no Monte da Transfiguração. Moisés, quando falou com Deus lá no monte, quando ele saiu, lá em Êxodo 34, o rosto dele resplandecia de tal modo, era tão brilhante que ele tinha que usar o véu, senão não tinha nem como ver a ele. Estevão, também em Atos 6:15, após ser julgado pelo Sinai, seu rosto parecia o rosto de um anjo, Atos 6:15. E Daniel também. Então, continuando aqui, irmãos, o poder criativo de Deus, do 5 ao 9, aqui nós já vamos ver sobre Deus, que Ele lançou os fundamentos da terra. O salmista entendia que Deus era o criador de todas as coisas, e foi Ele que lançou os fundamentos da terra. Isso não aconteceu por acaso ou por eventos aleatórios. Há um criador por trás de todas as coisas. Ou seja, aquilo que antigamente se atribuía a deuses falsos, hoje o que a sociedade pagã, que rejeita Deus, vai dizer é que a Terra veio da evolução, veio do Big Bang. O que é mais incrível ainda é que ainda tem gente que se diz crente cristão, que diz que Deus pode ter usado o Big Bang para criar a humanidade, para criar a Terra, para criar a natureza. Existe uma discussão que eu acho absurda, porque é uma interpretação horrível da Bíblia, sobre os dias de Gênesis. Se os 6 dias lá de Gênesis, eles são literais. Quando Deus fala que houve tarde, manhã, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Aí tem gente que diz, não, a palavra Yom, que descreve dia aqui, ela não precisa de querer dizer 24 horas, ela pode querer dizer uma era, milhões de anos. Isso tudo para justificar e tentar encaixar a palavra de Deus, a criação de Deus, dentro do que a ciência diz. Ou seja, a pessoa, em vez dela crer piamente, literalmente no que a Bíblia diz, ela diz, não, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, está alinhado com a ciência, porque senão eu não posso simplesmente crer, simplesmente ter fé. Eu tenho que alinhar isso com a ciência. E aí tem toda uma interpretação errada da Bíblia. De certa forma, a era moderna é significativamente definida como pela rejeição do homem a Deus como Criador. Então o homem moderno, especialmente pela falsa ciência, aquela ciência que não reconhece a Deus como a origem de tudo, ela vai ter tudo que existe, tudo que foi originado, nós temos acesso, nós mesmos, a natureza, os animais, fruto da evolução, fruto do acaso, fruto de uma série de eventos aleatórios durante milhões de anos. Isso para rejeitar Deus, porque vem aquele pensamento. Muitas vezes essas pessoas que acreditam assim, geralmente, muitas vezes, vamos dizer que é 100% não, mas muitas vezes, a maioria, tem alguma decepção com Deus, tem alguma crítica a Deus, Deus de algum modo na visão dessa pessoa está errado, e aí se Deus está errado, é melhor achar que Ele nem existe. Aí é que fica aquela coisa, mas espera, se Ele está na sua visão errado, por que é que por estar errado Ele não existe? Né? Não faz sentido. Mas aí a pessoa, não, a ciência aqui está certa, os livros da evolução que estão corretos, e aí faz um malabarismo, aí tenta pousar com autoridade, dizer, olha, mas eu conheço a biologia, eu conheço a ciência, eu conheço a pesquisa de milhares de cientistas. Como é que pode você, um mero cristão, achar que está certo, e esses milhares de cientistas que
afirmam e creem na evolução, eles estão errados e vocês, os crentes, que estão certos? Isso daí é o quê? Apenas querer ganhar o argumento na pressão, no argumento da autoridade, dizendo, quem é você? Aí vai lá o crente que às vezes pode não ter nem o fundamental direito, só tem o ensino médio, nunca fez o ensino superior, aí lá se vai o cara que chega com pós-doutorado e tenta humilhar o crente porque ele é um analfabeto, né? Digamos, pode não ser no sentido literal da palavra, mas para eles, isso aí é porque você é crente, isso aí é porque você não tem estudo, porque você não fez uma faculdade, você não tem nível superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí humilha, ou seja, tudo que soberba e arrogância humana, achando que sabe mais do que Deus. Mas aqui nessa passagem, nessa parte do 5 a 9, ele vai fazer justamente um ponto que vai nos remeter ao julgamento da humanidade. Então, tendo abandonado essa verdade fundamental que Deus é Criador, a humanidade vagueia sem o devido senso de responsabilidade ou prestação de contas ao seu Criador. Essas pessoas que acham que a Terra não foi criada, a natureza, por causa de Deus, é porque elas não querem alguém para prestar contas. Se Deus existe, Ele está vendo, sabendo tudo que eu faço, e um dia Ele vai me julgar. As pessoas não querem isso. Ele vai dizer aqui, para que não seja abalado para sempre. Ou seja, o que Deus construiu, Ele construiu bem. Os fundamentos da terra são sólidos e não serão abalados até que o próprio Deus os mova. A Bíblia fala que vai haver novos céus e nova terra. Mas aí pega os homens e acham, não, mas criaram a bomba atômica. Se houver uma guerra atômica, vai matar todo mundo e a terra vai ser destruída. É como se eles atribuíssem ao homem o poder de destruir e desfazer tudo que Deus fez. A própria Bíblia deixa claro que isso não vai acontecer, seja por uma passagem que começa em 104, no Salmo 104, seja pelas próprias profecias que falam de um monte de coisa que vai acontecer com a terra aqui no seu lugar, quando houver um novo céus e nova terra. Não vai ser por causa da destruição do homem, de uma bomba atômica, vai ser porque é o próprio Deus agindo na sua natureza, assim, agindo na criação. Então, no versículo 7, a tua repreensão eles surgiram. Quando as águas cobriram a terra por tempo suficiente, Deus as fez recuar. Ou seja, o dilúvio ele foi um ato de julgamento, uma mortandade quase total sobre a humanidade, só sobraram 8 pessoas. Mas aquilo aí não foi um ato aleatório, não foi um ato descontrolado, não foi uma coisa que Deus não estava medindo e agindo conforme cada mínimo detalhe. Aqui é dito que Deus as fez recuar depois de cobrir a terra por tempo suficiente. E ele descreve isso como a repreensão de Deus às águas. A voz de Deus é descrita poeticamente como um trovão. Isso daqui nós vamos ver repetidamente séculos mais tarde, quando Jesus, Deus Filho, iria repreender as águas e as acalmar em Mateus 8 e 26, naquela passagem que Jesus está lá no barco com os discípulos, ele está dormindo, uma tempestade, e ele, quando acorda, simplesmente repreende a tempestade, o vento, a chuva e tudo, e simplesmente para, mostrando seu poder. No 8 e 9 ele diz, para o lugar que tu fundaste para eles. As águas recuaram para o lugar que Deus havia designado para eles, e ele estabeleceu um limite para as águas, para que elas nunca mais pudessem cobrir a terra. Então, essa passagem aqui dá para tirar um monte de coisas, um monte de informação, um monte de coisa maravilhosa para nós. Ou seja, quando ele fala que não pudessem mais cobrir a terra, isso daqui já fala de um dilúvio global, ou seja, que atingiu todo o planeta Terra, e não apenas um dilúvio local, como alguns querem dizer. Não, é impossível um dilúvio que cubra toda a terra. Se o dilúvio ocorreu mesmo, foi uma coisa local, só lá no Oriente Médio, só lá na região da Mesopotâmia, mas não no mundo todo, não no globo terrestre todo. Isso aí são todas as tentativas modernas de desacreditar e de desmoralizar a Bíblia, dizendo que ela é um livro fictício, é simplesmente um livro antigo, incoerente, incorreto, inexato, cheio de contradições. É como a sociedade pagã de hoje tenta retratar a Bíblia.
Mas a Bíblia deixa claro que ele estabeleceu um limite para as águas, para que elas nunca mais cubram a terra. Isso daqui já nos mostra que um evento como o aquecimento global, que é o Al Gore, que é um político lá dos Estados Unidos, vivia dizendo: se nós não cuidarmos do derretimento das geleiras, do aquecimento global, as geleiras do Ártico, da Antártica, todo o gelo do mundo vai derreter, os oceanos vão subir e vão cobrir a terra. E vai todo mundo, as cidades praieiras vão ser destruídas. Por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente já está debaixo d'água. Cidades como na Europa, lá nos Estados Unidos, Nova York, lá cidades lá da Inglaterra, que fica na beira do mar. Então, se o que esses políticos de esquerda, o ambientalismo, que adoram a criatura em vez de adorar o Criador, se o que eles falam sobre o aquecimento global fosse verdade, da forma como eles retratam, então esse versículo aqui está errado, porque ele deixa claro que Deus estabeleceu os limites do mar, limites das águas, para que nunca mais cubram totalmente a terra. Então, nesse salmo, aqui no versículo 6, nós também vemos uma referência histórica ao dilúvio. Reconhecemos a mão do Senhor que agiu ali, controlando, fazendo com que o dilúvio agisse totalmente dentro dos planos de Deus. O dilúvio histórico é negado no tempo do fim, que são os tempos de hoje. As pessoas hoje atribuem que o dilúvio nunca ocorreu, porque aí passagens como 2 Pedro 3 a 6 vão dizer justamente: o dilúvio não vai mais ocorrer, o mundo não vai mais ser destruído com água, mas vai ser destruído com fogo. O julgamento de Deus, ele virá no tempo oportuno. O salmista descreve o fim do dilúvio dizendo que Deus repreende as águas. Bom, ainda tem tanta coisa para falar, mas após o poder de Deus no dilúvio, as montanhas se ergueram, os vales afundaram no lugar que Deus estabeleceu para eles. O mar está sob a autoridade de Deus. Ele estabeleceu um limite na água. A terra não será coberta pela água novamente. O fato de haver um dilúvio mundial foi devido à maldade do homem. Então Deus disse que não destruiria o mundo pela água novamente. Isso não significa que o julgamento de Deus não virá sobre a terra mais uma vez, se o homem persistir em seu pecado. De fato persistiu. No entanto, esse julgamento não virá pelo novo dilúvio, mas pelo fogo. Pedro diz que o mundo naquele tempo foi destruído, sendo inundado com água, mas que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição. Pronto, então, irmãos, eu vou encerrar bem aqui nesse ponto, para que a gente não avance muito, porque senão esses próximos tópicos aqui a gente vai avançar bastante, e aí na próxima quarta a gente continua esse texto. Mas vocês notaram aqui, Deus, ele é o Senhor de toda a criação, desde o início, fazendo tudo, criando tudo, mantendo, sustentando. Ele, um único Deus, diferente do que a humanidade no passado acreditava, que cada característica da natureza tinha um Deus próprio, cuidava de alguma coisa. Tinha um Deus dos céus, o Deus da chuva, o Deus do mar, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus daquilo. E aí cada aspecto da criação era que eles atribuíam a Deus. Graças a ele, graças a Deus, porque isso não é assim, porque aqueles deuses deles, como a gente viu, eram totalmente corruptos. Eles certamente não seriam deuses que viriam a se tornar humanos para morrer pelos nossos pecados. A própria natureza deles é totalmente incoerente com o Deus da Bíblia, com o que Jesus fez. Então vamos louvar Ele por isso, porque nós não temos aqueles deuses falsos, e sim temos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo cuidando de nós. Amém? Vou pedir ao pastor para orar, e na próxima quarta a gente continua. Senhor Deus, nós te louvamos por essa mensagem sobre o magnificentíssimo e excelente ser que é Deus. Não há ninguém tão maior que Ele. Ele é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar.
E toda a criação mostra que somente algo magnificamente grande, magnificentíssimo, como diz uma das versões, poderia ter criado tudo. E que os deuses criados pelos homens são infinitamente menores. Que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrarmos de ter esse Deus maximamente grande, tão grande que nada pode ser maior que Ele. Que nós possamos ter o segundo estudo desse Salmo 104 com o teu servo Misael. Obrigado por ter chegado aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.